Prepare-se para conhecer histórias reais de pessoas com condições genéticas tão raras que parecem saídas de um filme de ficção. Cada caso revela como a diversidade humana é poderosa, surpreendente e inspiradora. Número 1. A sereia de carne e osso, Shiloh Pepin. Se houve alguém que soube desafiar o impossível de forma única, essa pessoa foi Shiloh Pepin. Ela não era uma criança comum de 10 anos. Sua história emocionou profundamente milhões de pessoas ao redor do planeta, pois Shiloh foi uma das pouquíssimas sobreviventes conhecidas de uma condição genética raríssima chamada sirenomelia. Oi, mãe. Oi, Shai. Como você está? Bem. E você? Estou bem. Essa síndrome provoca a fusão das pernas, fazendo com que o corpo assuma uma forma semelhante à cauda de uma sereia. Por conta disso, ela ficou conhecida como a Menina Sereia, da cidade de Kennebunkport. Como as pernas dela eram unidas, órgãos essenciais como os rins vieram mal formados desde o nascimento. Quando ela nasceu, os médicos disseram que ela provavelmente só viveria por alguns dias. Mas Shiloh, que muitos chamavam de bebê milagre, desafiou todas as expectativas e viveu até os 10 anos. Sua vida foi marcada por muitos obstáculos. Com apenas 2 anos de idade, ela passou por um transplante de rim e, aos 7, já havia enfrentado mais de 100 cirurgias. Em 2007, ela precisou de um segundo transplante renal. Apesar de todas essas batalhas, Shiloh viveu com intensidade. Sua aparência, parecida com a de uma sereia, chamou a atenção mundial, e ela usou essa visibilidade para mostrar uma coragem imensa. Sua postura e leveza diante da vida a tornaram símbolo de força e superação. Incrível! É com isso que eles descarregam e carregam coisas enormes para pescar. Shiloh chegou a aparecer em campanhas publicitárias do canal Learning Channel e também foi convidada para participar do programa da Oprah. Infelizmente, ela faleceu aos 10 anos de idade, em 2009, devido a complicações causadas por uma pneumonia. Número 2. O mistério genético da família no Camboja. Antes de seguirmos em frente, dá uma olhada nisso. No Camboja, uma família chamou a atenção recentemente por apresentar uma condição estranha que afeta a aparência de seus membros. Enquanto muita gente na internet correu para especular o que poderia estar acontecendo, especialistas da área médica sugeriram que poderia se tratar de distúrbios genéticos extremamente raros, como a ictiose arlequim, que causa uma pele muito espessa, rígida e cheia de escamas, ou a síndrome de Cruzon, que altera a estrutura óssea do crânio e do rosto. Historicamente, famílias com traços hereditários incomuns, como as chamadas famílias com pele de peixe, sempre fascinaram a comunidade científica. Essas características visíveis despertam curiosidade tanto na medicina quanto na genética, gerando debates sobre mutações raras e possibilidades de tratamento. Será que estamos diante de mais um caso que entrará para os registros da medicina? Comenta aí o que você acha. Número 3. O Homem-Elefante. Joseph Merrick nasceu na Inglaterra em 1863 como um bebê saudável, sem sinais visíveis de qualquer doença ou anomalia nos primeiros anos de vida. Mas, depois de completar 5 anos, sua vida mudou de forma drástica e dolorosa. Foi sua mãe quem começou a perceber transformações preocupantes em sua aparência. Os lábios de Joseph começaram a inchar de maneira incomum. Sua pele foi ficando cada vez mais espessa e adquirindo um tom acinzentado, enquanto uma grande protuberância carnuda surgia em sua testa. Naquela época, o conhecimento médico era bastante limitado, e os médicos não conseguiam entender o que estava acontecendo com Joseph. Suas mudanças físicas chamavam a atenção de médicos e provocavam medo em muitas pessoas que o viam pelas ruas. Hoje sabe-se que Joseph Merrick sofria de uma condição genética extremamente rara chamada Síndrome de Proteus. Essa doença provoca um crescimento desproporcional de ossos, pele e outros tecidos do corpo. Mesmo com os avanços da ciência, a Síndrome de Proteus continua sendo pouco compreendida e afeta pouquíssimas pessoas no mundo inteiro. No caso de Joseph, o crescimento anormal era mais intenso em um lado do corpo e do rosto, causando deformações graves. Por causa de sua aparência, ele passou a ser conhecido como o Homem-Elefante, um apelido cruel, baseado na crença de sua mãe de que ele havia sido amaldiçoado após ela ter se assustado com um elefante durante a gravidez. Esse nome só contribuiu para que ele fosse ainda mais isolado e mal compreendido por todos ao seu redor. Aos 11 anos de idade, suas deformidades haviam se agravado a ponto de dificultar a locomoção.
Ele precisou abandonar a escola e passou a viver em extrema pobreza, enfrentando zombarias constantes e sendo tratado com crueldade por quem cruzava seu caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Apesar de tantas adversidades, Joseph era uma pessoa gentil, inteligente e com grande sensibilidade, o que acabou conquistando a simpatia de algumas pessoas mais tarde na vida. Número 4. O Homem-Árvore, Dikoswara, mais conhecido como o Homem-Árvore, teve sua vida marcada por um caminho incomum e doloroso, que começou quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Tudo começou de forma aparentemente inofensiva, com um pequeno machucado enquanto brincava perto de casa. No início, ele não deu muita importância ao ferimento, mas logo após isso, pequenas verrugas começaram a aparecer ao redor do seu joelho. No começo, os médicos não sabiam ao certo o que estava causando aquele tipo de crescimento na pele. Apesar disso, Di seguiu com a vida normalmente. Cresceu, se formou como carpinteiro, casou-se com a mulher que amava, construiu uma família e trabalhava duro todos os dias. Mas com o passar do tempo, as verrugas começaram a se multiplicar de forma descontrolada. As formações se espalharam por boa parte do corpo, até começarem a se assemelhar a grossos galhos ou cascas de árvore, como se estivessem brotando da própria pele. Essa condição rara e angustiante é conhecida como epidermodisplasia verruciforme, ou popularmente como síndrome do homem-árvore. A doença tem origem em uma predisposição genética para determinados tipos de vírus do papiloma humano, HPV, o que leva ao surgimento de verrugas anormais e excessivas. O estado de saúde de Di foi piorando com o tempo, a ponto de deixá-lo completamente preso à cama. Ele passou a precisar de cirurgias frequentes, cerca de 2 vezes por ano, para remover os grandes e dolorosos crescimentos na pele. Mas mesmo com todos esses procedimentos, os galhos voltavam a aparecer e a se espalhar ainda mais. Em certo ponto, quase todo o corpo dele estava coberto por essas formações espessas e ásperas. A progressão da doença afetou não só sua saúde física, mas também sua vida pessoal. A impossibilidade de continuar trabalhando como carpinteiro gerou um peso emocional e financeiro muito grande para ele e sua família. De forma trágica, sua esposa decidiu se separar e levou os filhos embora, deixando Di completamente isolado. A história de Dikoswara ganhou atenção internacional, chamando a atenção para os desafios enfrentados por pessoas que sofrem com doenças raras e pouco conhecidas. Apesar de tanto sofrimento, muitas pessoas admiravam sua força e a perseverança com que enfrentava uma condição tão debilitante. Dikoswara faleceu em 2016, aos 46 anos de idade, sendo lembrado como um homem que enfrentou adversidades extremas com dignidade e coragem. Número 5. O Homem com Cauda. Chandri Oram em Bengala Ocidental, na Índia. Chandri Oram nasceu com uma mutação genética rara e fascinante. Uma cauda humana completamente formada, que continua crescendo até hoje. Atualmente, sua cauda já mede cerca de 33 centímetros de comprimento. Essa anomalia física é classificada pela medicina como espinha bífida oculta, uma má formação congênita que afeta o desenvolvimento da coluna vertebral ainda durante a gestação. Embora todos os seres humanos tenham, em sua genética, vestígios herdados de ancestrais com caudas, a ativação desses genes depois do nascimento é algo extremamente raro. Diferente de muitas pessoas que talvez optassem por remover cirurgicamente uma característica corporal tão incomum, Chandri decidiu manter sua cauda. Para os moradores de sua comunidade, essa cauda vai muito além de uma curiosidade biológica. Ela tem um significado espiritual profundo. Chandri é visto como uma figura divina, considerado a reencarnação de Hanuman, o deus macaco reverenciado na mitologia hindu. Número 6. A Síndrome do Odor de Peixe. Kelly Fat White. Para a maioria das pessoas, tomar um banho por dia já é mais do que suficiente. Mas para Kelly Fat White, tomar 4 banhos diários era uma necessidade, e não um luxo. Tudo começou depois da puberdade, quando ela percebeu algo estranho. Pessoas ao seu redor passaram a comentar sobre um cheiro desagradável que vinha dela. A descrição era sempre muito específica, um forte odor semelhante a peixe podre. Mesmo mantendo uma higiene impecável, usando perfumes intensos e tomando banhos constantemente, o cheiro persistia. Isso fazia com que situações sociais se tornassem extremamente difíceis e constrangedoras para ela. Quantidades absurdas de banhos. E o pior era que eu achava que estava fazendo tudo certo.
Kelly sofre de um distúrbio metabólico raríssimo e pouco conhecido chamado trimetilaminúria, mais conhecido como síndrome do odor de peixe. Essa condição impede o corpo de quebrar adequadamente uma substância chamada trimetilamina, um composto produzido por bactérias durante a digestão. Normalmente, o corpo transforma a trimetilamina em um composto inodoro. Mas no caso de Kelly, essa conversão não acontece, e o composto é liberado através do suor, da urina e da respiração com um cheiro forte e característico. A condição é extremamente rara, com cerca de 100 casos registrados no mundo todo, e os sintomas podem variar bastante, indo desde cheiros de peixe até odores parecidos com cebola ou até fezes. Como não existe cura para a trimetilaminúria, os pacientes precisam controlar os sintomas com dietas rigorosas e planos alimentares específicos, evitando alimentos que aumentam a produção de trimetilamina no organismo. Kelly aprendeu a controlar o que come com muito cuidado e segue uma rotina rígida para minimizar o odor. Mesmo assim, continua enfrentando muitos desafios. No trabalho, ela atua como técnica em radiologia em um hospital local. Infelizmente, sua condição faz com que colegas de trabalho e até pacientes, às vezes, julguem sua higiene de forma injusta, o que pode ser muito doloroso e solitário. Apesar de tudo, Kelly encontrou força e apoio numa comunidade online formada por pessoas que vivem com o mesmo distúrbio. Nesse espaço, elas trocam dicas, conselhos e, principalmente, palavras de encorajamento. Número 7. A criança com visão noturna, Nong Yuyi. Em uma pequena cidade no interior da China, nasceu um menino com uma característica tão incomum que deixou médicos e cientistas do mundo inteiro intrigados. Nong Yuyi possui olhos de um azul aquático intenso, algo extremamente raro na sua região. Inicialmente, seus pais pensaram que essa coloração chamativa mudaria com o tempo, como costuma acontecer com alguns bebês. Mas não foi o que aconteceu. Os olhos de Nong permaneceram da mesma cor, e com o passar dos anos, uma habilidade ainda mais surpreendente veio à tona. Ele era capaz de enxergar perfeitamente no escuro total. Segundo relatos, Nong conseguia ver com clareza em ambientes completamente sem luz, como se tivesse a visão de um gato. Testes médicos foram feitos para analisar melhor essa habilidade fora do comum. Os exames comprovaram que, de fato, a visão de Nong é incrivelmente eficaz em condições de baixa luminosidade. Ele consegue ler, escrever e realizar tarefas normalmente, tanto durante o dia quanto à noite, mesmo em escuridão total. Essa característica fez com que ele fosse reconhecido como o primeiro ser humano com visão noturna perfeita, um feito tão raro que lhe rendeu um recorde mundial. Apesar do interesse da comunidade científica, a causa exata dessa habilidade continua sendo um mistério. Não se sabe ao certo qual é a mutação genética por trás disso, o que só aumenta a curiosidade em torno do caso. A habilidade de Nong chama a atenção não só por ser rara, mas por desafiar a biologia humana como a conhecemos. Enquanto muitos animais evoluíram para enxergar no escuro, os seres humanos nunca desenvolveram essa capacidade de forma natural por conta da estrutura dos nossos olhos. O caso de Nong pode ajudar cientistas a descobrir novas variações genéticas relacionadas à visão e, quem sabe, até desenvolver tecnologias inspiradas nisso. Apesar de carregar um dom tão único, Nong leva uma vida como qualquer outra criança. Ele vai à escola, participa das atividades do dia a dia e se diverte com os amigos. Sua incrível visão não o separa dos colegas. Na verdade, ela apenas adiciona uma camada de fascínio à sua identidade. Número 8. A menina leoa, Sheila Madison Calvert-Yin Sheila Madison. Calvert-Yin tem uma cabeleira como nenhuma outra, uma verdadeira juba que desafia qualquer pente. Essa característica marcante é resultado de uma condição médica extremamente rara, conhecida como síndrome do cabelo incontrolável. Ao nascer, Sheila tinha cabelos castanhos e macios. Mas, ainda na primeira infância, seus fios começaram a mudar. Primeiro a cor. Os cabelos ficaram loiros claros. Depois a textura. Por volta dos 3 anos de idade, os fios começaram a se comportar de maneira completamente diferente do habitual. Não importava quantos cremes ou tratamentos fossem aplicados, os fios simplesmente se recusavam a ficar abaixados. Penteados como Maria Chiquinha ou rabo de cavalo se tornaram impossíveis. Os fios cresciam para cima, em todas as direções, como se tivessem vida própria. Após uma série de consultas médicas e exames, os especialistas chegaram ao diagnóstico: síndrome do cabelo incontrolável.
Essa condição genética afeta o formato do fio de cabelo, que possui uma seção transversal em forma de triângulo ou coração, em vez do formato cilíndrico típico, e também carece de certas proteínas que ajudam os cabelos a se deitarem. O resultado são fios secos, espetados, difíceis de pentear e que criam uma aparência desordenada e volumosa. E, infelizmente, isso também trouxe problemas emocionais para Sheila. Durante a infância, ela enfrentou bullying de colegas e até olhares e comentários maldosos de adultos, o que afetou sua autoestima. Mas Sheila decidiu transformar sua condição em motivo de orgulho. Em vez de esconder os cabelos, ela passou a assumi-los com alegria. Aceitando sua aparência única, ela se tornou uma referência positiva para muitas crianças que também se sentem deslocadas por serem diferentes. Hoje, com 12 anos de idade, ela é carinhosamente chamada de Pequena Leoa, pois sua cabeleira lembra a juba de um leão. Sheila usa sua voz para falar sobre amor próprio e aceitação, incentivando outras crianças a valorizarem o que as torna únicas. Ela é um verdadeiro símbolo de autenticidade e coragem. Número 9. Beleza rara e ativismo. Steph Sanjati Stephanie Luciana Pelosa, mais conhecida pelo nome artístico Steph Sanjati, é uma figura influente no mundo da moda e nas redes sociais. Sua aparência marcante e sua trajetória de vida inspiradora fizeram dela uma referência quando o assunto é representatividade, autoestima e diversidade. Steph nasceu com a síndrome de Waardenburg, uma condição genética rara que provoca características físicas bastante distintas. Entre elas estão a mecha branca no cabelo, que aparece logo na infância, e olhos muito azuis e espaçados. Por conta dessas feições únicas, Steph enfrentou julgamentos e preconceito desde muito nova. Durante a infância e adolescência, foi constantemente alvo de zombarias e apelidos maldosos, como menina alienígena. Muitas pessoas, tanto no mundo real quanto na internet, chegavam a duvidar da autenticidade de sua aparência, insinuando que suas fotos eram manipuladas digitalmente. Mesmo diante de tantos ataques, Steph escolheu seguir o caminho da aceitação. Ela abraçou suas características genéticas e decidiu transformar sua vivência em plataforma de conscientização. Através do seu canal no YouTube, passou a compartilhar experiências relacionadas à síndrome de Waardenburg, abordando temas como identidade, amor próprio, aceitação e respeito às diferenças. Além de criadora de conteúdo, Steph também é uma conhecida streamer da plataforma Twitch e uma ativista dedicada à causa LGBTQIA+. Ela é uma mulher trans e usa sua visibilidade para promover discussões importantes sobre direitos, inclusão e liberdade de expressão de gênero. Sua trajetória, marcada por coragem e autenticidade, a tornou uma referência importante tanto no mundo da moda quanto nas redes sociais. Steph usa sua presença pública para mostrar que a beleza está na diversidade e que o diferente deve ser celebrado, não escondido. Número 10. Superando limites sem membros. Nadia Laurachella. A história de vida de Nadia Laurachella é marcada por uma força impressionante diante de adversidades profundas. Desde o nascimento, ela enfrentou desafios imensos ao vir ao mundo com uma condição congênita rara chamada focomelia. Essa síndrome afeta diretamente o desenvolvimento dos membros. E no caso de Nadia, ela nasceu sem os braços e com as pernas mal formadas. Acredita-se que, em muitos casos, a focomelia esteja relacionada à exposição da mãe ao medicamento talidomida durante a gravidez. Esse remédio foi amplamente prescrito entre o final da década de 1950 e início da de 1960 para tratar enjoos matinais, mas acabou sendo responsável por causar deformações graves em milhares de bebês ao redor do mundo. A focomelia não tem cura, e quem nasce com essa condição precisa aprender a viver com limitações físicas significativas desde cedo. Durante a infância, Nadia sofreu com o preconceito. Crianças e até mesmo adultos a olhavam com espanto, zombavam de sua aparência ou simplesmente a excluíam, mas ela se recusou a deixar que essas experiências definissem quem ela seria. Em vez de se entregar, Nadia desenvolveu maneiras criativas e eficazes de viver de forma independente. Ela aprendeu a usar os pés para realizar tarefas do dia a dia, tarefas que muitas pessoas fazem sem pensar duas vezes. Nadia, por exemplo, consegue se maquiar usando os dedos dos pés, algo que exige um grau altíssimo de habilidade e coordenação. Mas sua superação vai muito além da rotina doméstica. Nadia também se envolveu com o esporte, usando próteses adaptadas para correr e praticar atividades físicas com agilidade.
Para ela, movimentar-se era mais do que um exercício físico. Era uma maneira de romper barreiras e mostrar que pessoas com deficiência são perfeitamente capazes de alcançar objetivos elevados. Nádia desafia os estereótipos impostos à sua condição e redefine o conceito de capacidade. Em uma sociedade que muitas vezes subestima quem nasce com limitações físicas, ela é um exemplo claro de que o espírito humano pode vencer qualquer obstáculo com criatividade, esforço e coragem. A mensagem que ela transmite é poderosa. Ninguém deve ser definido pela deficiência, mas sim pela sua atitude, resiliência e vontade de viver plenamente. Número 11. A garçonete que nasceu com os pés ao contrário, Wang Fang. A história de Wang Fang é um verdadeiro exemplo de superação, força de vontade e independência. Nascida na China com uma condição rara conhecida como pé torto congênito ou pé equinovaro, ela veio ao mundo com os 2 pés virados para trás, os calcanhares apontando para frente e os dedos para trás. Quando os médicos diagnosticaram a condição, disseram à família que Wang provavelmente não conseguiria andar. Muitos acreditavam que, ao chegar à adolescência, ela estaria completamente dependente de uma cadeira de rodas. A previsão era dura e desanimadora, mas Wang não se deixou limitar por ela. Ao invés de apenas andar, Wang correu. E correu rápido. Superou colegas nas aulas de educação física, destacou-se em atividades físicas e desafiou todas as estatísticas médicas. Seus pés, embora virados para trás, desenvolveram uma forma única de locomoção. Seu corpo se adaptou, criando um estilo próprio de caminhar e se movimentar, o que permitiu que ela vivesse de forma ativa e autônoma. Número 12. Orgulho nas sardas. Hamad Jaman sardas são frequentemente vistas como um charme a mais, realçadas com maquiagem ou filtros nas redes sociais para criar um visual único. Mas, no caso de Hamad Jaman, as sardas não são apenas um detalhe, são parte essencial de sua identidade e presença. Desde pequeno, Hamad já apresentava várias sardas espalhadas pelo rosto. Com o tempo, elas se multiplicaram e cobriram quase toda a sua face, criando um visual tão marcante que o tornou imediatamente reconhecível. Embora a causa exata do surgimento excessivo das sardas de Hamad ainda não seja completamente compreendida, especialistas acreditam que a exposição frequente ao sol pode ter contribuído para o aumento. Sardas, cientificamente chamadas de efélides, são concentrações de melanina, o pigmento natural que dá cor à pele. Normalmente, elas escurecem ou aumentam quando a pele entra em contato com a luz solar. Em vez de se sentir envergonhado ou tentar esconder sua aparência, Hamad decidiu fazer o oposto. Abraçou totalmente suas sardas e as transformou em um diferencial. Sua confiança e aparência autêntica chamaram a atenção da indústria da moda. Com seu visual singular e olhar marcante, ele foi convidado para trabalhos como modelo e rapidamente ganhou destaque. Seu sucesso prova que a beleza não precisa seguir padrões tradicionais. Ela pode, e deve, celebrar aquilo que nos torna únicos. A trajetória de Hamad é inspiradora porque mostra como a autoaceitação pode abrir portas. Em um setor onde a pressão por aparência perfeita é constante, ele aparece como um símbolo de autenticidade. Ao exibir suas sardas com orgulho, ele transmite uma mensagem poderosa. O que muitos veem como imperfeições podem, na verdade, ser a chave para brilhar. Além do mundo da moda, sua presença também ajuda a ampliar a discussão sobre diversidade nos padrões estéticos. Ao compartilhar sua jornada, Hamad ajuda a quebrar preconceitos e reforça que a verdadeira beleza está em sermos exatamente quem somos. Número 13. A mulher com barba. Harnam Kaur. Em 2016, Harnam Kaur entrou para o livro dos recordes como a mulher mais jovem do mundo com uma barba completa. Nascida e criada no Reino Unido, em uma família tradicional de origem punjabi, Harnam foi diagnosticada ainda na adolescência com a síndrome dos ovários policísticos, SOP, uma condição hormonal que, entre outros efeitos, causa o crescimento excessivo de pelos no rosto. Durante a juventude, ela tentou de tudo para remover os pelos. Sessões dolorosas de depilação com cera, lâminas, cremes, tudo o que estivesse ao seu alcance. Mas o crescimento da barba era persistente e rápido. A pressão estética e o bullying que sofria na escola e nas redes sociais tornavam a situação ainda mais difícil. Harnam enfrentava olhares de julgamento, risadas maldosas e até ameaças virtuais. No entanto, ela tomou uma decisão surpreendente.
parou de tentar esconder quem era. Em vez de seguir os padrões impostos, ela passou a exibir sua barba com orgulho, transformando o que muitos viam como defeito em uma marca de identidade e força. Essa mudança de postura mudou sua vida. Harnum se tornou modelo freelancer, subiu nas passarelas da London Fashion Week e se destacou por desafiar os padrões de beleza da indústria da moda. Sua presença é impactante não apenas pela aparência, mas pela mensagem que carrega. A beleza está na diversidade. Além do trabalho como modelo, Harnum é uma defensora ativa do movimento de positividade corporal. Usa suas redes sociais e palestras para contar sua história e incentivar outras pessoas a aceitarem seus corpos da forma como são. Ela fala com franqueza sobre autoestima, saúde mental e a importância de não se curvar diante dos julgamentos alheios. A coragem de Harnum inspira milhares de pessoas ao redor do mundo a viverem com autenticidade. Sua barba deixou de ser um motivo de vergonha para se tornar um símbolo de empoderamento. Número 14. A deusa da melanina. Koudia Diop, conhecida mundialmente como a deusa da melanina, é uma modelo senegalesa que conquistou espaço nas passarelas mais prestigiadas do mundo, de Paris a Nova York. O que mais chama a atenção em sua aparência é o tom extremamente escuro da sua pele, resultado de uma alta concentração de melanina, o pigmento natural que dá cor à pele. Durante a infância e adolescência, Koudia sofreu bullying intenso por causa da cor da sua pele. Ela escutava piadas cruéis, era alvo de comentários racistas e muitas vezes se sentia excluída. A internet, infelizmente, também foi palco de ataques, com críticas pesadas e até mensagens de ódio vindas de pessoas que se escondem atrás de perfis anônimos. Mas, em vez de se deixar abater, Koudia decidiu transformar sua dor em poder. Ela passou a se apresentar como Melanin Goddess nas redes sociais, abraçando e celebrando sua pele como uma forma de beleza inquestionável. Seu posicionamento firme a levou ao estrelato. Rapidamente chamou a atenção de marcas e agências de moda, quebrando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Em uma indústria que por muito tempo favoreceu tons de pele mais claros, Koudia se destacou e se impôs, mostrando que a verdadeira beleza está na autenticidade. Mas ela não parou por aí. Koudia usa sua voz para lutar contra o colorismo, a discriminação baseada na tonalidade da pele, e para promover a autoestima entre jovens negras. Em suas falas e entrevistas, ela reforça que ninguém deve sentir vergonha por causa da cor da sua pele. Ela não é apenas uma modelo, é uma ativista que defende representatividade, inclusão e respeito. Seu sucesso abriu caminho para outras mulheres negras dentro do mundo da moda e ajudou a mudar a forma como a beleza é representada nas campanhas e desfiles. A história de Koudia Diop mostra que aquilo que nos torna diferentes também pode nos tornar poderosos. Sua pele não é apenas pigmento, é resistência, orgulho e inspiração. Número 15. Beleza dividida. Victoria Cruz. Victoria Cruz tem uma condição rara e visualmente impressionante chamada vitiligo, que provoca a perda de pigmentação da pele em certas áreas do corpo. Mas o caso dela é ainda mais incomum. Victoria possui vitiligo unilateral, o que significa que as manchas brancas aparecem apenas de um lado do rosto, enquanto o outro lado mantém a pigmentação normal. Esse contraste cria uma divisão quase perfeita em sua face, como se houvesse uma linha separando duas versões diferentes de si mesma. O efeito visual é tão único que Victoria se tornou inconfundível, mas isso também trouxe desafios desde muito cedo. Durante a infância, ela enfrentou muitos olhares desconfiados, perguntas invasivas e comentários cruéis. Algumas crianças zombavam, enquanto adultos olhavam com estranhamento, sem entender o que estavam vendo. Esses momentos foram difíceis, e durante anos ela lutou contra a vontade de esconder sua aparência. Mas com o tempo, Victoria escolheu um caminho diferente. Decidiu abraçar sua condição. Passou a ver o vitiligo não como um defeito, mas como uma marca de identidade e beleza própria. Seu novo olhar sobre si mesma transformou tudo. Ela entrou para o mundo da moda e rapidamente chamou a atenção por seu visual inédito. Desfilou, estampou campanhas e se posicionou como uma voz ativa na luta pela inclusão. Sua carreira serve como uma afirmação poderosa de que beleza não se limita à simetria nem à uniformidade. Victoria usa suas redes sociais e aparições públicas para falar abertamente sobre vitiligo.
Compartilha suas experiências, fala sobre autoestima e incentiva outras pessoas a aceitarem suas diferenças. Ela mostra que a beleza também pode ser assimétrica, incomum, ousada e ainda assim completamente válida. Sua história é um lembrete de que aquilo que muitos chamam de imperfeição pode ser, na verdade, uma obra de arte da natureza. Em cada gene raro, há uma história profunda de força, sobrevivência e o maravilhoso poder da diferença. Se alguma dessas famílias te emocionou ou fez você enxergar o mundo por uma nova perspectiva, continue curioso, deixe seu comentário ou compartilhe suas ideias, porque cada característica rara carrega uma verdade que merece ser contada. E você também faz parte dessa história. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!